E assim, o que vocês têm que entender? Por exemplo, o Joaquim Arruda do departamento comercial, o que ele vai fazer? Ele vai sair para negociar, ele vai tomar a frente de negociações? Não vai. Você tem lá o Sandro Romanelli, você tem lá o Vinícius Manfred, você tem lá as pessoas do marketing, do comercial trabalhando em busca de negócios para o Corinthians, e são elas que continuarão trabalhando em busca desses negócios. Não vai ser o Joaquim Arruda. O Rachid, como secretário-geral, vai tomar decisões e influências internas ali e tudo mais. Mas o que dá para esperar do Rachid, com todo respeito ao Rachid, mas o que dá para esperar com o Rachid a essa altura da vida dele, inclusive? Então, assim, o que estamos falando aqui, gente? Estamos falando de cargos políticos, de promessas. O Osmar Stabile, tem também a nomeação do jurídico, William Tabara de Oliveira, que é conhecido como Índio, estava na Comissão de Justiça, assim como o Herói Vicente, ambos foram retirados. Um ganhou um cargo no departamento jurídico, o outro ganhou um cargo numa outra diretoria de novos negócios. Gente, o que é isso? O Osmar Stabile teve 70% dos votos na eleição. Ele se comprometeu com muita gente. E agora está tentando cumprir as promessas. O que eu escuto é que ele está loteando o clube, que ele está cumprindo promessas políticas e outras ele não está cumprindo, se comprometeu com outras pessoas que ele não está agora colocando nos devidos cargos que foram prometidos lá atrás. Então tem gente muito brava com ele, tem gente feliz porque ele está dando cargo. Enfim, ele está distribuindo o cargo e ele não está fazendo isso preocupado em pegar uma pessoa técnica, lembra desse termo? Pegar uma pessoa técnica da área, com expertise, para tocar um projeto naquela área, vai ter um papel de liderança, não está. Infelizmente, são cargos puramente políticos, nomes conversados anteriormente, que envolvem a política do Corinthians, e as pessoas, infelizmente, são de fato taradas por cargos, por essa divisão do clube, para que você mantenha grupos com poderes dentro do clube, ou com respaldo, ou com algum tipo de autonomia e participação e credibilidade interna e tudo mais. Isso interessa para muita gente, para as lideranças de chapas. E, cara, isso é a política. É chato, muita gente acha um absurdo, mas isso é a política. Isso é a política do Corinthians, de todos os lugares. Isso é em Brasília, em qualquer clube, isso é a política. A política funciona assim. E eu acho que atrapalha, Já cansei de falar para vocês. Para mim, tem que dividir o clube social do futebol. Essas pessoas não deveriam ter influência no futebol, é a minha opinião. Pega 5, 7, 8% da receita do futebol, manda para o clube, você vai sustentar o clube social numa boa, vai ter todo o resto da receita no futebol, divide, e no futebol, quem trata de futebol é só o futebol, o fiel torcedor vota e tudo mais, e o clube social fica para essa turma. Eu penso assim, só assim teria jeito. Enquanto não for assim, esses loteamentos vão acontecer. E tem mais. Osmar Stabile e Romeu Thoma Júnior não estão falando mais a mesma língua. Não estão falando mais a mesma língua. Há um racha ali e o Osmar Stabile, ele acaba se protegendo fazendo isso tudo. Porque a partir do momento que ele atende diversos interesses políticos com estes cargos, ele, em tese, se protege de qualquer problema no Conselho Deliberativo que ele possa ter em algum momento. Essa coisa é o toma lá da cá? É o toma lá da cá. Você está bem com esses caras, se tiver um problema lá, os caras não vão te complicar no voto. É assim que funciona, é um absurdo, mas é assim que funciona. Me parece que o Osmar Stabile está se blindando, está se protegendo para não ter qualquer problema no Conselho Deliberativo, já que ele e o Romeu Thoma Júnior não estão falando a mesma língua. Não estão. Só que ele vai desagradar, ele pode até agradar muita gente internamente, mas desagradou a vários grupos importantes políticos do Corinthians também, por causa de algumas situações que ele não atendeu, e para o externo, para a torcida, para o público, aí ele não agradou absolutamente ninguém, né? Não tenho nenhuma dúvida. Aí ele tá apanhando adoidado, credibilidade, respaldo, enfim, uma eventual candidatura numa próxima eleição. Acho que tudo isso vai ficar muito difícil para o Osmar Stabile depois dessas nomeações que ele fez e tudo mais, mas que só comprovam aquilo que eu falei lá atrás. Era óbvio que isso ia acontecer e tá aí. Tá feito, isso é a política do Corinthians. Deixa aqui nos comentários o que você pensa disso tudo. Valeu? Agora eu quero falar sobre um assunto importante com vocês relacionado ao Vitor Pereira.
Bom, pelo menos o Corinthians conseguiu uma importante vitória na Justiça do Trabalho. Resumindo para vocês, informação exclusiva aqui da Gazeta Esportiva, o Vitor Pereira, no ano passado, foi na Justiça do Trabalho e pediu 7,5 milhões de reais, certo? Só que no contrato dele está escrito que essas discussões têm que acontecer na FIFA. Então a Justiça do Trabalho foi lá e negativo. É lá na FIFA que você tem que se resolver. Lá o Corinthians foi condenado, mas peraí, a 2,6 milhões. O Corinthians vai ter que pagar para ele 2,6 milhões. Isso é uma coisa. Mas ele pediu 7,5 milhões aqui na Justiça do Trabalho. E agora, essa semana, a Justiça reforçou, porque ele recorreu, mas a Justiça manteve a decisão, inclusive sobre um auxiliar dele que também pediu uma grana aqui na Justiça do Trabalho, e os dois tiveram a mesma resposta: manutenção da decisão. Vitória importante do Corinthians aí, do departamento jurídico, liderado pelo Pedro Soares, junto ao Ricardo Bianchini, que trabalhou nesse caso como advogado contratado, ele e o escritório dele. Enfim, o Corinthians teve essa vitória importante essa semana na Justiça do Trabalho. O Vitor Pereira, o auxiliar dele, porque foram ações diferentes sobre a mesma causa. O Corinthians não vai precisar pagar esses 7,5 milhões de reais que o Vitor Pereira estava pleiteando aqui na Justiça do Trabalho. Pela segunda vez, a Justiça do Trabalho meteu um não para o Vitor Pereira. Ele continua, então, tendo a receber aqueles 2,6 milhões. É dinheiro, mas é bem menos do que somar com 7,5 milhões que ele estava pedindo aqui. Vitória importante do Corinthians em cima do Vitor Pereira. Ufa! Meu amigo, quanta informação, hein? Que terça-feira, cara, que terça-feira. Mas repito, você provavelmente já sabia de muita coisa do que eu trouxe aqui, no sentido da informação básica. O Ministério Público convocou o Andrés isso, o Andrés aquilo. É um dos maiores goleiros da história do futebol, tá? Mas no Corinthians, né? No Corinthians, ele estava acomodado e realmente não dava mais para ficar. O Cruzeiro trouxe, né? Trouxe o ânimo de volta para ele, enfim, algum tipo de ambição. Então, o cabelo tá alinhado hoje, hein, Samir? Tá? Cortei o cabelo lá no Claudião Design Black, hein? Sensacional, Claudião, tá? Se o Dida tinha deficiência em saída de bola, porra, você vê, né? Assim, eu acho, tá? Vou falar o que eu penso. Like aí, o pessoal tá pedindo like. Vou falar o que eu penso em relação ao Hugo, tá? É um cara que eu gosto, um goleiro que eu gosto, mas assim, eu vejo nele um pouco de vaidade, na verdade até uma vaidade exagerada. Ele, sabe, eu acho que se ele fosse um pouco mais humilde, ele ia dar saltos maiores, porque na vida a gente pensa que a humildade faz a gente vencer, gente. Entendeu? A humildade faz a gente vencer. Então, é um cara que acha que não tem deficiências, né? Deixou claro isso aí na entrevista para a revista Placar. Ele acha que não tem deficiência, né? Enfim, falou na entrevista que nunca existiu briga entre Garro e Memphis, nunca houve problema. Enfim, eu prefiro ouvir quem fala a verdade, entendeu? Eu prefiro ouvir os humildes, os que falam a verdade. Então, né? A pessoa tem que ser verdadeira, sabe? É o que eu penso. Falhou, pronto, segue a vida, problema dele. Espero que não falhe na Copa do Brasil, é só isso, tá? Futebol virou indústria de dinheiro, Samir, isso é verdade. Olha a seleção, entendeu? Boa tarde, acho que o Hugo errou, mas não pode ser responsabilizado somente. Já perdemos 2 Copas com o goleiro Alisson e ninguém fala tanto. O pessoal fala do Alisson também, né? Mas o Hugo tá começando, tem tudo para ser um bom goleiro. A Elisângela. Sim, Elisângela. Mas o pessoal falou também bastante do Alisson, né? Falou bastante. Sabe, mas a cabeçada do cara foi a queima-roupa. Então, se foi a queima-roupa, você espalma. Entendeu? Você espalma. Foi o que eu falei. Você espalma pra onde dá. Né? Você não espalma pra onde você quer. Você espalma pra onde você pode. Entendeu? Pra onde você pode. Pra onde der, você espalma. Pô, ele foi querer fazer uma manchetezinha, né? Ele foi querer... Eu já falei vários movimentos de goleiro aqui. A gente acompanha o futebol há muito tempo. Eu acho que ele cometeu um erro grotesco de querer encaixar aquela bola. O movimento do braço dele me faz entender que ele achou que poderia encaixar, só que ele estava em cima da linha. Entendeu?
E aí, o cara encaixou, só que a cabeçada foi forte, passou pro mundo. Ó, o frango tá aí, né? Passou entre os braços dele, bateu no peito e entrou. Ele fez o gol de peito. Então eu não. Eu considero uma falha grotesca, tá? Uma falha grotesca do Hugo. Vamos, saber, seleção de lado que não agrega nada. Bora, notícia do Corinthians, o Fábio, vambora. O Alisson outro frangueiro também não gosta. Acabou a seleção pro Hugo, Samir. Ali não se permite falhas. Infelizmente, eu imagino que pode ser isso, tá? Eu imagino que pode ser. Se você chegou na seleção para ser testado, né, eu acho que é complicado. Vai ficar ruim para ele, hein? Mas enfim, né, velho? Agora, eu sei, cara, eu sou torcedor antes de ser jornalista. Porque eu nasci torcedor, eu nem sonhava em ser jornalista, tá? Hein? Eu nem sonhava. Mas Ô, Thiago, você que andou falando aí que o pessoal nunca chutou uma bola, desculpa, velho, você que não sabe nada de futebol, velho, com todo respeito eu te falando isso, entendeu? O goleiro treina situações da queima-roupa. Você tá falando com uma pessoa, primeiro que eu joguei bola minha infância toda, campo de terra, grama, tudo, minha infância foi jogar bola, não era na época que tinha celular, né, que ficava no celular, eu joguei bola minha vida toda, entendeu? Fiz teste em clubes, enfim. Agora deixa eu te falar uma coisa, mas fora isso, deixa eu te contar uma coisa. Eu acompanhei treinos de goleiros todos os dias por 15 anos da minha vida. Eu não vou nem falar os 20 de carreira, tá? 15 anos, todo dia vendo treinamento de goleiro. Acho que você nunca viu na vida, pessoalmente, goleiro treinar. Eu vi todos os dias por 15 anos. Você tem noção do que é isso? Eu acho que nos dá uma base. Né? Eu tenho amizade, aliás, um preparador de goleiros, eu preguei a palavra para ele foi para minha igreja, congregou comigo, fui, né, eu discipulei ele, um preparador de goleiros, hein? Que preparou o goleiro aí hoje, que é de seleção brasileira, que trabalhou com um goleiro que é de seleção brasileira, na minha igreja. E eu converso muito com ele sobre isso. O Fábio Costa é um dos melhores amigos que eu tenho no futebol, tá? É um dos amigos, né, que eu tenho no futebol, entendeu? E 15 anos acompanhando treinamento de goleiro. Então você não sabe que goleiro treina situações como essa, tá? Essas situações da queima-roupa são muito bem treinadas e ele sabe o que tem que fazer. Ele errou. Talvez ele foi querer executar o que treinou, mas ele errou. Não adianta ficar defendendo, velho. Pô, a gente tem que parar com isso, meu irmão. Entendeu? A gente é corintiano, velho. Sabe, eu tô vendo os torcedores defendendo o Martínez. Pô, velho, é por isso que o Corinthians não vai pra frente. Entendeu? A partir do momento que nós vamos ficar defendendo o jogador vai pra balada, eles fazem o que querem. Jogador não se apresenta no clube, não dá notícia, né? Não dá notícia. Ah, não, a família em primeiro lugar. É claro que a família em primeiro lugar, esse discurso é maravilhoso. Só que tem uma coisa, velho. A família em primeiro lugar, na vida, a gente tem que estar bem em 3 coisas. Sempre, nenhuma delas pode cair. Nossa vida espiritual, família e trabalho. As 3 coisas. Pô, ele tá com um problema na família? Pega o telefone e liga. Pega o telefone e liga. Pega o telefone e liga. Ó, tô com um problema com meu filho aqui. Tô com um problema de passaporte. Tô com um problema. Pô. O cara demorou pra avisar o Corinthians porque que ele sumiu. Nós não estamos discutindo o motivo. Eu já falei aqui. O motivo pode ser até plausível. Pode ser até justificável. Entendeu? Agora, os torcedores estão passando um pano. Os torcedores estão querendo enxergar que o Hugo não falhou no gol. Isso para mim tem um nome: idolatria.